Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Programa Fala Vereador. Olá, mais uma edição do nosso Fala Vereador. Hoje vamos conversar com Roberto Souza Júnior, o Robertinho, que está aí novamente nas suas lidas, né? Já foi efetivo, agora suplente, mas enfim, vereador não para nunca, né? Em que condições esteja ou não esteja, já presidiu a casa, já teve atuação muito intensa no Legislativo, mas prazer em tê-lo aqui. Eu gostaria de deixar o microfone inicialmente aberto para você fazer as suas primeiras considerações. Bom, é um prazer, né, estar aqui conversando com você hoje, falando um pouquinho das nossas ações, né, dos movimentos intensos, aí, principalmente na questão política, partidária. Eu acho que isso é importante. Realmente, a vida nossa é intensa, né? Quem gosta de política, eu gosto, eu sou apaixonado pela política, então por isso que eu acabo correndo atrás e sempre buscando. Não venho de família política, mas realmente a gente fez, eu estou aqui desde 2009, a primeira eleição foi em 2008, entrei como suplente, né, não me elegi, mas entrei como suplente, fiquei um período quase todo, né, depois tive a oportunidade de ocupar alguns espaços também na prefeitura, fui muito bem recebido perante a comunidade, tanto é que eu fui eleito depois, no próximo mandato, um dos mais votados. E sempre continuei, nunca baixei a questão da votação. Desde a minha primeira votação, eu sempre aumentei. Desde a votação de 2009, minha votação sempre aumentou. Então, é lógico que isso é um reconhecimento do nosso trabalho, dia a dia, na rua, com as pessoas, e mostrando para que realmente a gente pretende, né, de uma cidade melhor, né, posso dizer até de um estado melhor, porque eu também atuei bastante com relação ao estado aqui, quando estava na frente, na coordenação de um partido, atuando na escolha de prefeitos, na escolha até dos candidatos que iam ser candidatos a vereadores, na escolha do candidato que ia ser prefeito em determinada cidade. Eu acho que essa participação, isso tudo voluntário, né, não tem... paga do bolso, gasolina para ir, né, hospedagem, as reuniões, mas é porque realmente eu gosto de me doar para isso. Quando eu sempre falo, né, quando a gente faz um negócio, a gente tem que pegar e fazer bem feito, né, como se estivesse fazendo para nós, né, estivesse fazendo para mim. Então, aí eu vou lá, quando eu pego, realmente eu gosto de me doar e fazer, né, aquilo que eu estou fazendo que se torne realidade. Então, todo lugar que eu assumi, toda pasta que eu assumi, como presidente do Legislativo também, eu também me doei bastante. Eu me disse, não, vou fazer como se eu estivesse fazendo para mim. Precisa fazer a estrutura, estava aprovada, começou no ofício, na reivindicação da rádio, na época, me lembro, quando estamos aqui na rádio, então, pelo vereador Nilson, mas não tinha saído ainda a licença, não conseguimos a licença ainda. Eu fui naquela época, né, então eu fui diversas vezes a Brasília, consegui liberar ela, e depois de liberar vem a segunda fase, que é a instalação, que é mais caótica ainda, que deu mais trabalho ainda. Mas aí consegui, vai fazer, não vai? Né? Então, o que eu adotei ainda quando era presidente da Câmara, você teve a oportunidade de participar também, como se fosse uma empresa privada, né? Montamos grupos de trabalho e você cobrava a metodologia, né? Então, as pessoas tinham que ter, dentro de uma programação, entregar o resultado, né? Então, se não entrega o resultado, alguma coisa tem de errado, né? Então, aí tu começa a cobrar resultado das pessoas. Então, isso que eu sempre adotei na minha, vamos dizer, na vida pública e na vida privada. Eu vim da vida privada, então a gente tem que cobrar resultado das pessoas, cobrar metodologia e resultado. E eu trouxe isso para dentro da iniciativa privada, na iniciativa pública, né, quando fui presidente da Câmara de Vereadores. Né, quando vereador, o trabalho é diferente, você não é do executivo, mas sim você tem que estar representando a sociedade, ouvindo a sociedade, trazendo as reivindicações, fazendo o maior papel que é o do vereador, que é legislar e fiscalizar. Quando você fala que não vem de uma família política, na verdade, sim, não de uma família política, mas de uma inspiração política na família, que foi o seu pai. Seu pai não era exatamente um político de escola, um político de atividade intensa partidária, nada, ele tinha vinculações, mas ele era muito político.
conheci, tive o prazer, o privilégio e a honra de ser muito amigo do seu pai, você sabe disso melhor do que ninguém. Você era menininho ainda quando eu tinha... Me lembro de você no primeiro dia que eu conheci. Então. Estava no frente, estava na padaria Tuts, você passou e meu pai acho que chamou alguma coisa para conversar. Estava na esquina, no escritório dele, acho que era em cima ainda. Exatamente. Me lembro, o primeiro dia que eu te conheci, eu me lembro. Depois ele fazia algumas festas na casa dele, ali na Rua 270, e ali fui muito ali a convite dele. Eu tive a honra de ser muito amigo dele. Então, mas ele tinha um faro político interessante, ele tinha uma participação, não era direta, mas era indireta, muito forte. Eu lembro disso, que ele foi de entidades, inclusive, representativas da categoria, da atividade dele, em suma. Era um ser político, por excelência. Então, ele só não tinha o cargo político para exercer, mas ele fazia talvez mais do que isso, fora do cargo político, bem mais do que isso, né? Porque ele fez muito mais do que isso, um desenvolvimentista por excelência. Mas eu só fazer esse registro, pela honra de ter sido amigo do seu pai, para colocar o seguinte: você, nessa sua vida, você foi presidente, eu tive a oportunidade de estar um tempo lá com você, uns 4 meses, 5 meses, mas dava para perceber que você tem uma intensidade tão grande que às vezes você corre demais e as pessoas não te acompanham. É complicado. Eu tive essa experiência, eu achava até ruim, eu digo, mas como é que pode? Quer dizer, quem é que vai perseguir o cara? Não tem como, né? Quer dizer, porque você era muito intenso, você não tinha domingo, feriado, meia-noite, estava sempre ali. Da onde vem esse hábito? Quer dizer, o que é que produz isso efetivamente, né? Cada um tem o seu costume, você tem esse. Você falou da característica do meu pai, né? Eu acho que eu herdei isso dele. Meu pai não tinha dia, não tinha hora, não tinha... surgiu o problema, tem que resolver. Então, não tem que esperar para outro dia. Não tinha que esperar. Surgiu o problema, tem que resolver. Não importa. Vamos resolver, vamos atrás, vamos buscar. Não tinha dia, não tinha hora, era determinação. Eu tinha que resolver. A gente sempre trabalhou muito, a questão do trabalho. Meu pai, desde pequeno, nunca me deu nada de mão beijada. A gente sempre veio... Teve que correr atrás. Fui muito bem, sempre muito... tinha que correr muito atrás para ter as coisas. Nada foi de mão beijada. Não só para mim, quanto para minhas irmãs também. Sempre foi osso duro, realmente. Eu acho que por isso que a gente aprende também a dar valor às coisas. Você falou na questão política, questão de família. Meu pai foi um dos fundadores do movimento de micro e pequenas empresas de Santa Catarina. Exatamente. Eu lembro, eu recebi uma foto agora, recentemente. Da AMP, né? De quando começou, outra foto aqui, aí tá na época, um dos primeiros encontros deles, aí está o Vinícius, que foi nosso ministro do turismo, né? Tá junto na foto, Vinícius Lumes, que na época tinha loja aqui também em Balneário, tinha loja, família tradicional de Santa Catarina também. Então você vê que é como as coisas, lógico que depois ele foi para outro lado, acabou indo para o lado empresarial, do advogado, mas enfim, eu acho que eu sempre desde criança acompanhando junto, então você vai tomando gosto junto e vai vendo e percebendo. E você acaba se tornando advogado também. E aí a gente acaba seguindo os passos dos pais, vamos dizer assim, né? É o exemplo que conduz, né? Não é exatamente, ele não forçou nada. O exemplo dele, você foi ao natural. A única coisa que ele foi contra foi na primeira eleição, em 2008, ele foi contra. Não queria? Não queria que eu... Não, vem tocar as coisas aqui, toca o escritório. Não, política não. Aí, no meio do caminho, ele disse, não, pelo amor de Deus. Aí mandou fazer uma pesquisa, fazer isso. Não, tem que ganhar, vamos... Se para entrar é para ganhar, né? Se entrar é para ganhar. Depois já tinha... Era 3 meses de campanha, né? Já tinha passado 1 mês e meio, aí ele entrou e... Não, vamos junto. Passado um mês, mais ou menos. Aí ele entrou junto e com força total também, do jeito que ele fazia aquilo que eu falei. Se surgiu o problema, vamos resolver. Vamos em cima e... Essa é a característica, acho que sempre foi. Então, eu acho que eu herdei isso um pouco dele. Eu não deixo nada, se eu tenho para resolver hoje, eu não deixo nada para resolver amanhã, eu tento correr atrás e resolver. E muitas vezes as pessoas realmente, se eu peço as coisas e quando não faz, a gente fica cobrando. Cobrando, entendeu? Então, eu vivi essa experiência. E eu não tenho dia, horário. Realmente, a minha esposa reclama, que às vezes ela sai comigo, eu esqueço se eu tenho tarefa, alguma coisa, eu esqueço o café eu tomo, mas comer, almoço, ela fala, eu saio com ele, eu passo fome, porque nem o lanche da tarde, uma coisa eu não como, ela reclama comigo. Deixa eu fazer aqui, nós estamos já nos aproximando ali do final, não está bem no final, mas está quase. Eu queria que você fizesse um relato daquilo, como é que você considerou o ano de 2022. Suplente, mas em suma, você teve participação. Sim, o ano de 2022, algumas participações importantes, eu digo não só o ano, a gente começou a colher frutos, né, do ano de 2022. Eu acho que uma respectiva das coisas mais importantes que eu tive aí
na vida política aqui dentro da nossa cidade, que trouxe influência muito grande para a comunidade, para todos. E nós estamos colhendo fruto agora, o alargamento da faixa de areia. Foi no meu tempo que era presidente da Câmara, a gente se dedicou para buscar. Então, são coisas que a gente acaba... porque tudo na vida, eu sempre falo, não vai resolver o problema hoje. Você vai plantar a semente para colher amanhã, para colher no próximo dia, no futuro próximo. E na política também é assim, né? Então, esses frutos a sociedade está colhendo. Muita gente era contra, criticava e batia, né? Então, são frutos que a gente colhe. Então, 2022 é um ano, além da gente já ter protocolado alguns projetos na Câmara de Vereadores, que foco bastante com relação à questão educação, saúde, transparência. Eu sempre bato muito na transparência, né? E que eu acho que não é só para os vereadores, não, acho que todos os poderes eles têm que ter transparência, todos os poderes, todos, eu digo todos, né? E muitas vezes a pessoa fala, não todos têm que ter. Por que cobram só do político a questão da transparência e outros poderes também não têm, né, essa transparência? Então eu cobro bastante disso, não tenho problema nenhum cobrar, né? Mas enfim, eu acho que do ano 2022 foi um ano bem produtivo, né? Questão política, questão para a cidade, para o município de Balneário Camboriú, foi uma questão bem produtiva aí para nós, que nós colhemos um fruto bem daquilo que foi plantado, foi positivo. Tá, agora deixa eu só perguntar uma coisa para você. Como é que você projeta, agora que você está no efetivo exercício do mandato, como é que você projeta 2023? Qual é a sua intenção? O que é que você joga na frente como perspectiva? A perspectiva, né? Nós temos aí nós temos uma situação que tem que ser discutida em Balneário Camboriú. Eu estava agora numa reunião, acabei de sair, mas uma que a gente fala que a gente tem que discutir, tem que ser levado em consideração a questão do novo plano diretor da cidade, né? Que com certeza deve vir para a Câmara de Vereadores por esses meses, assim, vamos dizer, porque ele foi revisto em 2008, né? É muito tempo. Então, a lei diz que ele tem que ser revisto em 10 anos. Ele pode ser revisto antes? Pode, desde que tenha audiência pública, aprovação do Conselho da Cidade, alguns critérios que existem no Conselho da Cidade, né? Mas a cidade ela precisa preparar para o desenvolvimento que está vindo, né? Ambos os prefeitos, eu não falo só de um, porque todos os prefeitos tiveram seu papel fundamental, entendeu? Que ajudaram de alguma forma, mas precisa preparar e costurar, tipo, para que daqui a mais 10 anos, né, vamos dizer, daqui a 2033, a cidade ela, né, seja toda alinhada daquilo que nós construímos agora. A gente tem que discutir os bairros, senão vai ser né, sabe aquele crescimento meio desordenado? Vai ser, porque se você não cuidar agora, eu sempre cito que uma vez falaram um exemplo bobo, vamos dizer assim, mas quando construíram a rodoviária, disseram não, que a rodoviária era gigante, que a rodoviária ia parecer um negócio abandonado. Elefante branco? Elefante branco, serve até hoje. Ela serve até hoje. Então eu falei, a gente tem que preparar para poder, principalmente pensando nos nossos filhos, nossos netos, preparar a cidade, né? O que nós queremos para amanhã? Questão de água, esgoto, educação, né? Desenvolvimento da cidade, né? Eu estava agora, estou falando para ti, eu estava agora, saí lá da prefeitura, vim para cá, com uma reunião, né, com o pessoal dos franchise, né? Porque eu sempre falo, a gente não tem um território muito grande para grandes empresas, mas a gente tem que criar oportunidades aqui de emprego na nossa cidade, e isso você consegue criar dentro de uma sala, né, pequena. Mas em que você tem que achar qual que é qual atividade, né? Qual atividade nós vamos trazer para cá. Então, e o que nós vamos fornecer para essa atividade para ela se tornar um atrativo e querer vir para cá. Né? Então, essa é uma. Né? Então, a gente estava discutindo lá agora com o presidente da Franchise Sul, né, que é Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e na alternativa de tentar trazer, eu digo aqui, para Balneário Camboriú, né, para trazer mais para Balneário Camboriú. Hoje nós temos grandes franchises aqui de Balneário Camboriú. Nós temos uma franchise que tem 700 espalhadas pelo Brasil. Nós temos outra que tem 200 e pouco. Nós temos outra que tem 100 e poucas espalhadas. E é tudo coordenado aqui. Cada vez que ele abre tanto que cresce, ele tem que contratar mais funcionário em Balneário Camboriú. Ele tem que contratar mais equipe que seja de marketing em Balneário Camboriú. Ele tem que abrir mais uma sala, mais uma estrutura que ele tem que contratar. Então, gerando emprego na nossa cidade. E emprego valorizado.
porque é a pessoa que trabalha, entendeu? É isso que eu tenho que achar. Tem que ter conhecimento técnico. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, e eu acho que a gente tem que preocupar qual atividade a gente quer para trazer para Balneário para gerar emprego. Porque eu quero que o meu filho ele fique nessa cidade, mas para ele ficar na cidade ele tem que ter uma boa oportunidade. Né? Você sabe disso, você tem as suas filhas, tipo, uma está em Portugal, a outra também, acho que... Não, mora em Penha, mas ela trabalha... Estava em Brusque, agora foi em Penha. Exatamente isso. Mas às vezes, tipo... Atividade. Falta, né? E tem os seus netos, então falta pensar em atividade. Porque a atividade dela ficou melhor de fazer lá, isso é diferente, não é porque é o local que... mas muita gente acaba indo para fora do Brasil, pensando em outra coisa, indo para buscar São Paulo, indo né? para Curitiba, indo para cidades maiores, porque não, lá a oportunidade vai ser melhor. Não, nós temos que achar alternativas, que nós não temos território para ter grandes empresas. Então, quais são as empresas que nós podemos ter aqui? Né? Tá bom. Robertinho, obrigado para você, um abraço grande aí, o nosso tempo infelizmente acabou. Deixar um abraço para você e desejos de sucesso em 2023, mais do que nunca. Obrigado, Aderbal, obrigado a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado. O nosso Fala Vereador terminou aqui. Conversamos com Roberto Souza Júnior, o Robertinho, vereador do Podemos. Um abraço. Você acompanhou o programa Fala Vereador. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.